Boa noite, meu irmão, minha irmã, que bom estarmos juntos nesta noite de quarta-feira para celebrarmos a Jesus, o Senhor da nossa vida. Esse momento é o momento de reunir todo mundo aí para o momento de culto. Se porventura a família ainda não está reunida aí na sala, então reúna todo mundo, convide a todos para estarem reunidos e nós louvamos a Deus porque vão chegando pessoas de todos os lugares, vão chegando pessoas de muitas cidades e estados e até países para celebrarem ao Senhor junto conosco nesta noite de quarta-feira. E é muito bom ter você aqui, é muito bom recebê-lo para esse momento de culto. E eu gostaria de agradecer o privilégio de poder chegar na sua casa, de poder chegar no seu celular, de poder dividir com você desse tempo de culto, de adoração. E nós estamos nesse culto de transição. Hoje é o último culto do mês de abril, mas nós já estamos olhando para o mês de maio, e o culto de hoje é um culto de transição. Nós encerramos no domingo passado a campanha de missões mundiais, e hoje estamos fazendo o lançamento da campanha da família, 31 dias de oração pela família, tema Jesus transforma a minha família. Dia 1º de maio, sexta-feira, nós damos início oficialmente, através dos materiais que começam a chegar no seu celular a partir de sexta-feira, mas o culto de hoje é o culto de lançamento da campanha. E nós queremos que a sua família seja abençoada, que a sua casa seja abençoada, que você convide Jesus para transformar as realidades da sua casa, as realidades da sua família, é o que nós desejamos. E eu gostaria de, nesse primeiro momento do culto, lembrar da expressão da palavra de Deus que está no Salmo 127. A Bíblia diz que se o Senhor não construir a casa, será inútil o trabalho da construção. Se o Senhor não é o vigia da cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Nós cremos que é Deus quem sustenta a nossa vida, é Ele que cuida da nossa casa, é Ele que cuida da nossa família, e nós estamos certos de que nesses 31 dias de oração pela família, há de ser um tempo de comunhão, há de ser um tempo de cultos familiares, há de ser um tempo de devoção, há de ser um tempo de testemunho, há de ser um tempo em que Deus há de agir poderosamente na vida das famílias. Eu tenho orado a Deus pelas famílias da nossa igreja, e eu tenho certeza que você também tem feito isso, e nós louvamos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, conforme nos ensina a palavra do Senhor. Então eu quero convidar você para esse momento de oração, de consagração do nosso culto, da nossa vida ao Senhor. O culto de quarta-feira é um culto de oração, é um culto de buscarmos ao Senhor. Então, desde esse primeiro momento, vamos falar com Deus? Vamos pedir ao Senhor as bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Feche os seus olhos, junto com a sua casa, junto com a sua família. Você talvez possa dar a mão aí à pessoa que está do seu lado no sofá, assentados aí confortavelmente. Dê a mão à pessoa que está perto de você, para que nós oremos juntos e vamos pedir a Deus que abençoe a nossa vida familiar. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai amado, nós estamos iniciando neste momento, ó Deus, o culto que tem como foco a família. Estamos, ó Deus, há alguns dias do início do mês do lar. Mês de maio é o mês da família. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir que Jesus venha trazer transformação para muitas famílias. Queremos, ó Deus, desde esse primeiro momento do culto, queremos suplicar as bênçãos do Senhor sobre cada família da nossa igreja. Há tantas famílias que estão se conectando a nós, pessoas de outros lugares, de outras cidades, de outros estados, até de outros países, que
vão se chegando a nós nesse tempo e nos congregando nesse momento como igreja do Senhor. E nós queremos te pedir, Deus, abençoe a família de cada um de nós. Que as tuas mãos sejam o teto da nossa casa. Porque segundo a tua palavra que lemos nesta noite, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso nós queremos pedir que o Senhor seja o guarda fiel da nossa casa. Que as mãos do Senhor cuidem, guardem, protejam, ó Deus, a nossa casa de todos os males, sejam eles da violência urbana, seja do vírus, ó Deus, que tem ceifado a vida de tanta gente e trazido tanta tristeza para tantas famílias. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos guarde do pecado. Às vezes nós pensamos tanto em que o Senhor nos precisa guardar dos males deste mundo, mas nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos guarde dos males espirituais, que a nossa casa, que a nossa vida esteja guardada dos males espirituais. E oramos, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe nesta noite, que esse tempo aqui juntos, em adoração ao Senhor, seja um tempo em que o Senhor nos fale profundamente ao coração, e que, ó Deus, a nossa família viva experiências profundas contigo, e transforme, ó Deus, tudo que precisa ser transformado, para que a nossa casa glorifique ao nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Nesta noite aqui, nesse ambiente de culto, nós temos o pastor Marco Antônio, que é o líder do Ministério de Oração, e junto com o pastor Félix, eles estão coordenando essa campanha do mês de maio, Jesus transforma a minha família. Também Josimar está conosco, a irmã Priscila, do lado de cá nós temos o Felipe, que está aqui tocando violão, cuidando aqui do som, o Daniel, cuidando da imagem, o Jonathan, e nós estamos aqui com uma equipe de trabalho para servir ao Senhor, e na expectativa que o culto desta noite seja uma experiência muito abençoadora na sua vida também. Não é isso, pastor Marcos? Qual é a sua expectativa desse momento de campanha? Hoje é o lançamento da campanha. Como é que está o seu coração para esse momento, pastor? Boa noite, pastor. Boa noite você que está aí nos assistindo. Queridos, a expectativa do meu coração é que Deus há de nos abençoar poderosamente. Deus tem desafiado a nossa família, tem desafiado o tempo nosso devocional, e durante esse mês de maio nós estaremos nos envolvendo aí com tempo de oração, tempo de buscarmos ao Senhor. Esse é um tempo que Deus tem nos dado para desafios, para busca, para tratamento, né? Um tempo de isolamento, mas que ao mesmo tempo uma oportunidade de testemunhar daquilo que o Senhor tem feito e há de fazer na nossa família. Então, essa palavra introdutória da minha parte, para que você também aqueça aí o seu coração na expectativa de que nós iremos ver a manifestação da graça do Senhor sobre a nossa família. Amém. Então vamos adorar o Senhor, vamos louvar juntos ao Senhor, porque é nessa confiança no Senhor que nós vivemos, e nesse momento eu quero convidá-lo para que juntos celebremos a sua presença, adoremos ao Senhor na beleza de sua santidade, dizendo para o Senhor que nós dependemos dEle, que Ele precisa vir a nosso socorro, porque nós precisamos do seu auxílio. Vamos juntos adorar o nome do Senhor. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas
Há no nosso coração uma expectativa de que coisas novas da parte do Senhor possam acontecer na sua vida nesse mês de maio. Como nós acabamos de cantar juntos, louvando ao Senhor, o novo de Deus chegou. E que novidades da parte do Senhor possam acontecer na nossa casa, possam acontecer na nossa família, possam acontecer em nossos relacionamentos. E para isso, nós estamos iniciando agora, no próximo dia 1º de maio, uma campanha de oração, porque não existe novidade de Deus sem a presença de Deus. Não existe novidade de Deus sem a intervenção de Deus. Não existe novidade de Deus sem a presença do Senhor. Por isso, esse período é um período de oração, 31 dias de oração pela família, com o tema Jesus transforma a minha família. Pastor Marcos, como vai ser essa campanha? O que a gente pode aguardar para sexta-feira, próximo dia 1º de maio, para a campanha dos 31 dias de oração pela família? Queridos, Deus tem sido bondoso conosco, né? Pastor, durante esse tempo, durante esse período, a partir de sexta-feira, dia 1º, assim como eu falei, a Igreja de Jesus Cristo não para, né? É dinâmica. Então, a partir do dia 1º, você estará aí recebendo um vídeo por e-mail, no seu zap, um vídeo devocional que vai ajudar a você, vai nos ajudar a desenvolver esse tempo aí de oração. E durante todos os dias nós vamos estar envolvidos com esse tempo de oração. Você também terá a oportunidade de tratar com 5 pessoas, desenvolver aí um período discipulador. Durante esse tempo, 5 pessoas que você vai estar orando por essas 5 pessoas. Se porventura você não completar essas 5 pessoas, você aí coloque uma pessoa mais chegada, um amigo, para que então complete essas 5 pessoas e que durante esses 31 dias, juntos como família, nós estaremos aí orando, buscando ao Senhor pela nossa família, para que a graça do Senhor alcance aí aquelas pessoas que ainda não tomaram a decisão ao lado de Jesus Cristo. Será um tempo de Deus, um tempo abençoador, e com certeza Deus há de nos abençoar durante esse tempo. Que bênção! Então, olha, todos os dias nós vamos receber, através da lista de transmissão, através das nossas redes sociais, nós vamos receber um vídeo devocional do pastor Sami Tippit, que é um homem que tem sido usado por Deus para trazer avivamento espiritual na igreja ao redor do mundo. E as 31 devocionais, todas elas do mês de maio, serão desenvolvidas pelo pastor Sami Tippit. E eu tenho certeza que será um tempo muito especial e abençoador na nossa vida. Você vai receber. Agora, como disse o pastor Marcos, além da devoção, além desses momentos devocionais, nós devemos pensar em 5 nomes. 5 pessoas. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu avô. Pode ser alguém da sua família próxima, ou pode ser um vizinho que você queira que seja alcançado pela graça do Senhor nesse período. Então, selecione 5 nomes, e aí diariamente você vai orar por essas 5 pessoas, né, pastor? Nessa primeira semana, é uma semana só de oração, nós vamos encharcar essas pessoas com as nossas orações, vamos colocar as suas vidas diante do Senhor, vamos colocar os nossos joelhos no chão e clamar ao Senhor pela vida dessas 5 pessoas, na expectativa de que Deus toque em seus corações. Essa primeira semana não é para você fazer absolutamente nada por eles se não orar, e fazer nada se não orar parece redundância, porque orar já é muita coisa, não é? É muito especial. Então, a primeira semana é só de oração, a partir do dia 1º, e aí a gente vai entrar essa semana toda, a gente vai estar orando ao Senhor por esses 5 nomes,
pedindo que Deus nos dê estratégia, pedindo que Deus nos dê oportunidade, pedindo que Deus nos dê um jeito de chegar nessa pessoa com a mensagem do Evangelho no decorrer do mês de maio. Então o primeiro passo é você selecionar as 5 pessoas e passar esta primeira semana da campanha em oração. A cada culto, né, de domingo, de quarta-feira, a gente vai estar tratando dessa necessidade da salvação na família, dos encontros de Jesus com algumas famílias e o resultado da presença de Jesus na casa de algumas pessoas. Nós vamos aproveitar esse mês de maio para construir esse tempo de reflexão a respeito da relação de Jesus com as famílias, porque nós cremos que Jesus tem poder para transformar a nossa casa, Ele tem poder para transformar a nossa família. Então, nesse primeiro momento do lançamento da campanha, são essas 2 coisas tão importantes que nós precisamos fazer. Primeiro, os momentos devocionais. E segundo, orar por 5 pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque a vida de oração é que faz toda a diferença. E o hino que nós vamos usar agora nesse momento de adoração, ele fala sobre isso. Ele diz: em fervente oração, eis o meu coração na presença de Deus, o Senhor. Esse momento, querido, é o momento da gente dizer: Senhor, nós precisamos do Senhor, nossa família precisa do Senhor. Então, adore ao Senhor conosco, louve ao Senhor, cantando o hino em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tu
noite, meus irmãos. Que bênção poder estarmos aqui juntos para compartilhar com vocês sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, algo que Deus tem nos orientado. E estamos aqui nesta noite para dar início, para oficializar nossa campanha de oração, que tem como tema Jesus transforma a minha família. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 10, verso 10, parte B: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Queridos, infelizmente, muitas pessoas, e algumas delas estão inseridas no contexto da nossa família, ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. O nosso propósito, nosso objetivo como campanha de oração durante 31 dias é para que você tenha a oportunidade de desenvolver aí na sua casa um tempo de oração durante 31 dias para orar por 5 pessoas da sua família que ainda não foram alcançados por Jesus Cristo. Esse é um tempo que você vai estar recebendo um material, um vídeo para a sua devocional todos os dias, durante esses 31 dias, para que você possa ser orientado, para ajudar você no seu tempo a sós com Deus. Eu não tenho dúvida que esse também será um tempo para que você desenvolva aí uma estratégia evangelística e um relacionamento discipulador com as pessoas que você vai estar fazendo contato. Então, a minha palavra de encorajamento, de desafio para todos nós, para que todos possamos nos envolver nesta campanha, 31 dias de oração por família. Eu não tenho dúvida que ao término dessa oração, desse tempo de oração, nós iremos realizar um culto de celebração pelos frutos que Deus mesmo nos dará. Que você possa se envolver, participe desta campanha. Nós estamos aqui oficialmente fazendo a abertura desta campanha como Igreja do Senhor, como Primeira Igreja Batista em Brasilândia, como Ministério de Oração, encorajando e desafiando você a se envolver nessa campanha. Nós estamos aqui também com o pastor Félix, ministro de família, que está junto conosco nesse engajamento aí também como família. Mês de maio é o mês da família, né, pastor? Isso. Eu queria agora, nesse momento, passar a palavra ao pastor Félix, ele tem algo também para compartilhar conosco. Pastor, obrigado pela oportunidade. Boa noite, você que nos assiste. Eu sei que você está em casa, com a sua família, e a família mexe com a gente, pastor. E mexeu também com o coração de Deus. E a primeira instituição, querido, criada por Deus depois de todo esse mundo, foi a família. Família é a menina dos olhos de Deus. É um plano maravilhoso. E Deus disse que era muito bom depois que Ele criou a humanidade. E o propósito dessa campanha de oração, pastor, de fato, é uma parceria. E para quem não sabe, ela é global. Global. Todas as famílias. A Junta de Missões envolveu, o mundo todo, o mundo batista, a empenhar-se, a parar, a orar. E é interessante que o período que a gente está vivendo hoje contribuiu, e como diz a palavra, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje você está em casa nos assistindo. E a proposta da campanha é que você em família possa clamar pelos seus familiares, pelos seus amigos, e apresentar-lhe o plano de salvação, o Evangelho, a graça de Deus, a expressão do amor de Deus através de Cristo Jesus. E a família é um lugar propício para isso. E hoje nós temos essa oportunidade. A oportunidade de estarmos retirados devido às circunstâncias nos dá a oportunidade, pastor, de orar, de interceder uns pelos outros, de pedir ao Senhor a transformação da nossa família, que esse que é o tema da campanha. Famílias transformadas por Jesus. E é isso que nós queremos, caminhar com você, caminhar com a sua família, e nós vamos estar junto com isso. E você possa assim, chamar os seus familiares para cada dia, para cada momento de culto, ter a família próxima para que Jesus possa transformar a sua e a nossa família, pastor. Amém. Que benção. Então, queridos, junte-se a nós e nesse momento eu quero estar orando ao Senhor, consagrando esta campanha, consagrando esses 31 dias, a partir do dia 1º, que estaremos juntos.
quero convidar você que está na sua casa, junte-se a nós, vamos orar nesse momento, feche seus olhos, quero convidar você a nesse momento, a consagrarmos ao Senhor esse tempo que queremos passar juntos. Deus bendito, nós queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez, por esse instrumento poderoso, ó Deus, que o Senhor coloca em nossas mãos, Obrigado. que é a oração. Pai, nós queremos consagrar ao Senhor esta campanha de oração, Deus, que tem como tema Jesus transforma a minha família. Deus, que seja um tempo de transformação, Deus, nos nossos lares e que aqueles corações que ainda não foram alcançados pela graça do Senhor seja alcançado, ó Deus, e que haja transformação na nossa família. Amém. Muito obrigado por esse tempo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe sua vida, fique firme e Deus, com certeza, vai nos dar fruto para a glória dele. Amém. E que Deus nos abençoe. No capítulo 14 do livro de Gênesis, lá no finalzinho do verso 21, nós temos uma expressão que diz assim: e Abrão deu o dízimo de tudo. Talvez essa expressão isolada não dê a dimensão do que estava acontecendo naquele momento. A palavra de Deus diz desde o início desse capítulo 14 que Ló, sobrinho de Abrão, havia sido levado por Quedorlaomer e alguns outros reis que haviam se aliado a ele. E diz a palavra de Deus que quando Abrão soube disso, ele reuniu seus homens e houve uma batalha, e ele recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló com tudo que possuía, com as mulheres e todos os prisioneiros que haviam sido levados. A Bíblia diz que o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, trouxe a Abrão pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Esse é o contexto da entrega que Abrão fez do seu dízimo ao sacerdote, e o dízimo naquele momento era a expressão de gratidão de Abrão pela bênção do Senhor, pela vitória que Deus havia lhe dado. Sempre que nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, o fazemos como expressão de gratidão a Deus pelo que Ele tem nos dado. Não é isso, pastor? Verdade, dar nosso melhor envolve nosso coração, envolve tempo, dedicação, né? Especialmente nesse tempo que estamos voltados, colocando a nossa ênfase na família. Então envolve aí um tempo de dedicação ao Senhor com inteireza de coração. Então, nós vamos colocar aqui na barra do vídeo as contas da igreja. Então nós temos aqui a conta do Banco Itaú, do Banco Santander, para que você possa fazer a sua transferência bancária. Do lado de cá nós temos o nome da igreja, o número do CNPJ da igreja. Caso você tenha conta em outro banco que não seja esses dois, você vai precisar dessas informações para que você possa então fazer a sua transferência bancária, para que nesse momento então, assim como Abrão, com o coração cheio de gratidão a Deus, por tudo que Deus tem feito por nós, pelas manifestações da sua bondade, do seu cuidado na nossa vida, pelos livramentos que Ele tem nos dado. Então, nesse momento, nós vamos dedicar o nosso melhor através da consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Não importa o amanhã,
Antes da mensagem desta noite, nós vamos ainda continuar adorando ao Senhor, e a canção que nós vamos usar nesse momento, ela nos faz um convite para que possamos desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Eu não sei como que você tem vivido esse momento de pandemia, mas o que nós mais precisamos nesse momento é que o amor de Deus esteja presente nos lares, nos relacionamentos. Não é isso, pastor Marcos? Verdade, pastor. A família é um projeto de Deus, né? Sim. Deus nos abençoou com a família, e é em nosso ambiente familiar que Deus tem sido bondoso conosco, tem manifestado do seu cuidado, das suas provisões diariamente. Então, que esse tempo seja um tempo que a gente possa receber tudo aquilo que Deus tem providenciado para nós. Então vamos desfrutar do amor de Deus junto com a nossa casa. Cante conosco, adore ao Senhor junto conosco neste momento. Neste mês de maio, foco está na família e nós estamos com o coração cheio de expectativa, porque em nenhum outro, nesses 36 anos de história da nossa igreja, em nenhum outro mês de maio, a família esteve tão reunida. E essa pandemia, toda essa situação que nós estamos vivendo, tem provocado que obrigatoriamente a família esteja reunida. E eu creio que nós vamos viver um mês de maio muito especial, exatamente por causa disso, e o tema que estaremos desenvolvendo durante todo esse mês de maio, nesses 31 dias de oração pela família, Jesus transforma a minha família. E você quer que sua família seja transformada por Jesus? Existem pessoas na sua casa que precisam ser transformadas por Jesus? Existem pessoas no seu relacionamento que precisam ser transformados por Jesus? Então confie que Jesus pode de fato transformar a nossa família
E eu gosto desse tema porque ele particulariza. Jesus transforma a minha família. Eu sei que você tem pessoas que precisam ser transformadas. Eu tenho pessoas que, na minha lista de 5 nomes, eu já tenho colocado em outras campanhas e eu não vou desistir de orar por eles. Pessoas da minha família que eu desejo que viva esta transformação que só Jesus pode dar. Então, queridos, eu quero te encorajar a partilharmos juntos desse mês de maio, reunidos em família, orando juntos, para que Jesus transforme a nossa família. Que a nossa família seja alvo da graça do Senhor. E nesta noite de abertura desta campanha, nesse culto de gratidão a Deus, mas de muita expectativa daquilo que Deus vai fazer durante esse mês de maio, eu gostaria de conversar com você, de compartilhar da palavra de Deus com esse tema: Jesus transforma a minha família. O texto bíblico que eu quero dividir com você está no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso 7. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 7, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A Bíblia diz que pela fé Noé preparou uma arca para o salvamento da sua família. Eu gosto muito de casamento, você já sabe disso. Gosto de fazer casamento, gosto muito de fazer curso de noivos e preparar os casais para vivenciarem esta experiência de vida a dois. São atividades ministeriais que eu faço com muita alegria, porque quando a gente faz um curso de noivos e a gente prepara um casal para os caminhos da vida conjugal, a gente consegue evitar que alguns erros sejam cometidos, que alguns problemas sejam vivenciados. E eu gosto muito de casamento, eu gosto muito de ir a casamento, de fazer casamento. São ocasiões especiais na vida da igreja, na vida das famílias, na vida das ovelhas. Eu gosto de fazer casamento, especialmente de ovelha com ovelha. Você sabe disso, é algo que traz muita alegria para o meu coração. Você chega no casamento, aí você vê a igreja arrumada, as famílias muito bem vestidas, né? Os noivos elegantemente, naquela entrada triunfal, música, flores, luzes, sorrisos, alegria, expectativa, esperança de uma vida a dois, de uma vida feliz. É um momento em que a felicidade fica muito presente. Um culto de casamento, uma cerimônia de casamento é um momento de muita confraternização, de comunhão, de muita expectativa, a expectativa de um futuro promissor, de famílias ajustadas e comprometidas, esperanças renovadas. E quantas vezes eu estou ali falando para o casal, mas ao mesmo tempo os casais que estão assentados estão sendo ministrados, e um culto de casamento é sempre uma oportunidade de reavaliar, de reconsiderar determinadas situações e poder reviver a esperança de dias melhores. Nos capítulos de 6 até o capítulo 9 do livro de Gênesis, nós temos a narrativa bíblica de um momento de crise que abateu sobre todo o mundo. Nós estamos vivendo nesse período de pandemia e alguém essa semana me disse assim: pastor,
Nunca a gente viveu uma crise tão séria ao ponto de atingir o mundo todo, né? Na verdade, queridos, nada é novo. Capítulo 6 do livro de Gênesis diz que a terra toda estava corrompida e já naquele momento há uma ação do juízo de Deus contra toda a carne através do envio de um dilúvio que vem como resposta de Deus à maldade, à violência, ao pecado que se tornou generalizado na experiência humana. Capítulo 6, verso 12, a Bíblia diz assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Parece-nos que esse texto está falando sobre dias anteriores ao coronavírus, né? A terra corrompida, toda a carne se corrompendo sobre a terra. E aí a Bíblia diz que Deus decidiu acabar com tudo e recomeçar a história. Ainda no capítulo 6 de Gênesis, nos versos 17 e 18, a Bíblia diz assim: porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Apenas a família de Noé sobreviveu àquela tragédia. E é a partir da família de Noé que Deus vai recomeçar a história da humanidade. Quando olhamos para a família de Noé, a gente descobre ali um grupo de pessoas muito pequeno. E eu fico pensando que Deus não precisa de muito. Deus precisa de gente que seja obediente, que seja fiel. Deus não precisa de multidão. A Bíblia diz que Deus precisou apenas da família de Noé. Ser uma família obediente a Deus nos coloca diante de grandes privilégios. E a família de Noé estabelece uma relação de intimidade com o Senhor e eles vivem o privilégio da proteção de Deus. Hoje nós temos milhares de pessoas sendo destruídas, famílias sofrendo, uma crise sem precedente na história, na nossa história. Eu creio que esses dias que nós estamos vivendo são dias que vão entrar para a história como o período mais negro da nossa era. A gente ainda não tinha vivido uma situação como as que nós estamos vivendo agora. A gente conhece fatos históricos anteriores à nossa história, registros históricos de momentos de crise terrível que atingiram o mundo, pandemias, guerras, fomes e coisas, tsunamis que atingiram o mundo e criaram tanto alvoroço, tal. Agora, na nossa era, no nosso tempo, talvez seja esse o momento mais difícil de toda a nossa história. E nem sempre a gente consegue tirar todas as lições enquanto estamos no processo. Talvez daqui a pouco, quando tudo isso passar e a gente se assentar, e a gente vai poder sentar e escrever coisas importantes, lições importantes que essa pandemia deixou para nós. Mas ainda estamos nela, ainda estamos inseridos nesse processo de crise. Mas eu creio em algumas coisas. E uma delas, eu creio que essa pandemia está tendo o poder para reunir as famílias. Nós estávamos vivendo um momento de desintegração da família. Muita coisa ocupou o lugar da família. Trabalho, faculdade, distrações, lazer, muita coisa estava ocupando o lugar da família e nós estávamos com uma agenda tão abarrotada, e a gente reclamava sobre isso até alguns dias atrás, estávamos com a agenda tão abarrotada que a gente não tinha tempo
para a família. E aí, um vírus microscópico faz com que tudo mude. A gente muda a agenda, a gente redefine prioridades e forçosamente a gente está reaprendendo a estar dentro de casa e a conviver enquanto família. Eu gostaria de, nesta noite, nesse culto de lançamento da campanha de oração pela família, nesses 31 dias de oração pela família, com o tema Jesus transforma a minha família, eu gostaria de, a partir dessa história tão significativa da palavra de Deus, lembrar de apenas 3 lições importantes para a minha e para a sua vida. Primeiro, famílias vitoriosas resistem às influências negativas. Eu vou repetir. Famílias vitoriosas resistem às influências negativas. Quando nós lemos o texto de Gênesis, nós descobrimos o quadro de maldade, violência, pecado, desvio, valores invertidos que havia contaminado todas as pessoas. E a Bíblia vai destacar que Noé e sua família são uma exceção a tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. Noé era aprovado por Deus por aquilo que ele fazia. Essa era a demonstração de sua maturidade. No capítulo 6 de Gênesis, verso 8, a Bíblia diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Se a maldade era uma realidade comum àquela geração, se o pecado, se a inversão de valores era uma realidade comum àquela geração, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Talvez seja uma coisa importante para a gente se perguntar nesse momento: a quem nos interessa os valores que defendemos? Nos interessa atender às expectativas desse mundo caído? Nos interessa atender às expectativas dessa mídia pecadora que a todo tempo está tentando construir o nosso modo de pensar? É isso que nos interessa? Nos interessa atender aos apelos dessa sociedade pervertida? Diz a palavra de Deus, mundo perverso, iníquo. É isso que nos interessa? A Bíblia diz que o interesse de Noé era atender às exigências da vontade de Deus, por isso Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele não se permitiu infectar pelas influências daquilo que estava à sua volta. Capítulo 6 de Gênesis, verso 9, olha o que a palavra de Deus fala. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Depois no capítulo 7, verso 1, diz assim, depois disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Ah, meus queridos, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, nós também estamos vivendo numa geração perversa, pecadora, ímpia. Estamos vivendo num tempo muito difícil, mas nós não podemos permitir que as influências negativas daquilo que está acontecendo à nossa volta venham definir o modo de nós vivermos a vida dentro da nossa casa e na nossa relação com Deus. Há uma torrente de influências negativas que tentam corromper a nossa vida, tentam corromper a nossa família, tentam inverter os nossos valores, perverter os nossos pensamentos, e é preciso resistir às influências negativas do nosso tempo. Alguém diria, pastor, mas isso é ser muito antiquado.
Aí eu volto à pergunta: a quem te interessa? A quem interessa o politicamente correto? A quem interessa fazer as coisas só porque todo mundo faz? A quem interessa pensar como o mundo pensa? Se nós lemos na palavra de Deus que o mundo jaz no maligno, não podemos perder isso de vista. A referência da nossa vida é a palavra de Deus. A referência da nossa vida deve ser fazer a vontade do Senhor. Famílias transformadas por Jesus são famílias comprometidas em viver debaixo da graça de Deus e atender às expectativas do coração de Deus. E famílias assim são capazes de reagir diante da tentativa deste mundo de gerar influência negativa em nossa vida, em nossos relacionamentos, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Então, querido, reaja. Não permita que as influências negativas deste mundo definam o seu modo de viver. Não permita que as influências negativas deste mundo definam o seu modo de ser família. Famílias que atendem ao projeto de Deus são famílias que estão antenadas com a vontade de Deus. Mas, em segundo lugar, famílias vitoriosas investem na sua preservação. Quando Deus disse para Noé que estava previsto um dilúvio que haveria de destruir todo ser vivo sobre a terra, diz a Bíblia que ele ordenou a Noé que construísse uma arca. E Noé creu, diz a palavra do Senhor, que Noé creu na palavra de Deus. No capítulo 6, verso 14 do livro de Gênesis, a Bíblia diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Não há, da parte de Noé, nenhum tipo de questionamento. Ele investiu duas coisas para construir aquela arca. Ele investiu tempo e ele investiu dinheiro. Eu não sei quem falou isso, mas é um pensamento que veio aqui à minha mente, que eu acho muito interessante. Diz assim: diga-me aonde você investe o seu tempo e o seu dinheiro, e eu vou te dizer quais são as suas prioridades. A prioridade de Noé, naquele momento, era preservar a sua casa, era preservar a sua família. Por isso, ele investiu tempo e dinheiro para a construção daquela arca. No filme Prova de Fogo, tem uma frase muito interessante que diz assim: aquilo que você investe tempo, energia e dinheiro se tornará mais importante para você. É difícil se importar com algo em que não investiu. Permita-me imaginar que Noé tenha investido todas as suas reservas financeiras na construção daquela arca, comprando materiais, comprando madeira, fazendo o transporte de todo o material para aquele local. Era uma arca gigantesca. Tudo que ele possuía, todo o dinheiro da sua família, todos os seus bens, todas as suas posses, Noé investiu tudo na única coisa que iria flutuar quando chegasse o dilúvio. Creio que nesses dias que estamos vivendo, devemos fazer como Noé. Devemos investir nosso tempo e o nosso dinheiro naquilo que de fato vai conseguir sobreviver a tudo isso. E a sua família certamente
vai precisar sobreviver a toda essa pandemia, toda essa situação. Por isso, é imprescindível que você invista tempo, energia, dinheiro, recursos, tudo aquilo que você puder para preservar a sua família. Nenhum outro marido ou pai fez o que Noé fez naqueles dias. Apenas Noé investiu na preservação de sua família, dando naqueles dias todo o seu tempo, todo o seu amor, todo o seu afeto, toda a sua atenção, toda a sua oração para preservar a sua família. E eu gosto muito de ler esse texto de Hebreus capítulo 11, verso 7, porque no resumo, no suprassumo da história que estão lá naqueles capítulos do livro de Gênesis, aqui em Hebreus 11, 7, há uma síntese. Quando a Bíblia diz assim, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia fazer um estudo desse texto, palavra por palavra. Pela fé, tudo que Noé fez é porque ele confiava em Deus, tudo que Noé fez é porque ele acreditava na palavra de Deus. Tudo que ele tinha era uma conversa entre ele e Deus, e para ele isso era suficiente. A confiança de Noé na palavra de Deus, a confiança de Noé naquela conversa que ele tinha tido com Deus foi suficiente para que ele pudesse investir pesado na preservação da sua casa. A Bíblia diz que Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ah, querido, quantos avisos a palavra de Deus tem colocado diante de nós. Quantos avisos a Bíblia tem trazido para nós. E há muita gente que não está dando a mínima para os avisos da palavra de Deus. Noé construiu a arca porque ele foi divinamente avisado, mas ele acreditou no que a palavra de Deus estava dizendo para ele. E a Bíblia diz que ele fez isso, sabe por quê? Porque ele era temente a Deus. Havia reverência espiritual na vida de Noé. Havia consistência espiritual na vida de Noé. E a Bíblia diz que ele preparou uma arca para o salvamento da sua família. Como que está a sua arca? Tem muitas arcas aí que estão cheias de furos. Parece que o betume precisa ser reparado nesses dias de pandemia, querida. Os buracos precisam ser tampados para que as influências do mundo não entrem na nossa casa, porque se entrar, vai afundar. Se a água entrar, vai afundar. O mar está bravo. Lá fora, as coisas estão terríveis. São os problemas econômicos, os problemas da saúde, as questões que envolvem os valores. A família tem sido bombardeada a todo tempo. Deus tem nos dado a oportunidade de um tempo de reclusão para que a gente possa reparar a nossa arca. E quem sabe esse tempo seja o tempo propício, nesse mês de maio, mês da família, o tempo propício para que a sua arca seja reparada e você possa então providenciar os recursos necessários para o salvamento da sua família. Mas há uma terceira e última lição que eu gostaria de compartilhar com você também nesta noite. Famílias vitoriosas cultivam o relacionamento com Deus. O segredo da vida de Noé e de sua família é que, dentre todos os homens do seu tempo, diz a palavra de Deus que ele vivia na presença do Senhor. Olha o que está escrito, eu vou voltar ao capítulo 6, verso 9.
estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Aqui está o segredo. O segredo é andar com Deus. Esta é a prova da espiritualidade de Noé. Ainda que vivesse numa geração que estava completamente alheia à vontade de Deus, ainda que vivesse no meio de um povo que não estava nem aí para a palavra de Deus, não estava nem aí para viver na presença de Deus, ainda que Noé e sua família estivessem inseridos num mundo caótico espiritualmente falando, isso não definia sua vida. Diz a palavra de Deus que ele era um homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. E por que eu estou insistindo nisso? Porque às vezes as pessoas acabam tentando justificar-se olhando para fora. Ah, porque o meu tio, porque o meu avô, porque o meu patrão, porque o meu vizinho, porque os meus colegas de faculdade. E aí a gente olha o comportamento daqueles que estão à nossa volta como sendo o comportamento normativo para a nossa vida. E não é isso que deve definir. Não são os comportamentos das pessoas que estão à nossa volta que devem definir o nosso comportamento. A despeito de estarmos num mundo pervertido como os dias de Noé, a palavra de Deus nos chama para vivermos na sua presença e andarmos com o Senhor, assim como Noé fez. Ele era uma pessoa diferente das pessoas de sua geração e a Bíblia diz que isso agradou a Deus. E é muito importante que a gente se lembre que importa antes agradar a Deus que aos homens. Ele era uma pessoa comprometida com o Senhor e agora ele tem o privilégio de levar para a arca seus filhos, sua esposa, suas noras e experimentar esse tempo de livramento. E diz a palavra de Deus que enquanto eles estavam dentro da arca, guardados, protegidos, o dilúvio lá fora ceifava a vida das pessoas e as pessoas batiam na porta dizendo: abre-nos a arca, Noé, porque agora nós acreditamos. E ele dizia: eu não posso. Deus nos trancou aqui dentro. Eu não tenho a chave para abrir. A oportunidade já foi vencida. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela nos diz que a vinda de Jesus será como nos dias de Noé, que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, não se apercebiam, não conseguiam enxergar, porque estavam com seus olhos fechados. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A vinda de Jesus vai ser muito parecida com aqueles dias, diz a palavra de Deus. No momento em que todos estiverem achando não é o momento, é nesse dia que Jesus vai voltar e todos os sinais apontam para a proximidade da volta de Jesus. Por isso, é preciso que você guarde a sua fé, é preciso que você guarde a sua casa, é preciso que você guarde a sua família, e isso só vai acontecer na medida que você estabelece um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Esse tempo é tempo de cultivar a vida com Deus, é tempo de andar com Deus, é tempo de buscar a presença do Senhor, porque só Jesus é capaz de transformar os rumos da nossa casa, só Jesus é capaz de transformar os rumos da nossa família. Deus quer que a minha e a sua família prevaleçam, mas depende muito das nossas escolhas.
E a Bíblia diz que Noé, ele fez uma excelente escolha. Ele, a despeito de viver no meio de um povo completamente longe dos caminhos do Senhor, Noé escolheu andar nos caminhos do Senhor. E nesta noite, você também tem a oportunidade de fazer escolhas. Nesta noite você também tem a oportunidade de escolher andar na presença de Deus. Assim como Noé, você tem a oportunidade de andar pelos caminhos da vontade do Senhor. O profeta Isaías diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E nesta noite, você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu também quero preservar a minha casa do pecado. Assim como Noé preparou aquela arca para salvamento da sua família, eu quero que a minha casa, eu quero que o meu ambiente familiar esteja preservado, eu quero revestir a minha casa, eu quero cuidar para que o pecado não entre na minha casa. E para isso eu preciso de Jesus, que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de Jesus na minha casa, eu preciso de Jesus na minha família, eu preciso da presença de Jesus junto comigo. E se você nesta noite deseja a presença de Jesus na sua vida, deseja a presença de Jesus na sua casa, então faça agora uma oração. Diga: Senhor Jesus, entra na minha casa. Senhor Jesus, entra na minha família. Senhor Jesus, preserva os meus relacionamentos familiares. Eu preciso de Jesus na minha casa também. Jesus, transforma a minha família. Você quer fazer esta oração? Então, de onde você está, feche os seus olhos. Fale com Deus agora. Ore junto comigo. Fale assim: Jesus, transforma a minha família. Transforma meu marido, tira-o, ó Deus, do vício. Transforma o meu filho, tira-o, ó Deus, do vício, do pecado. Transforma minha esposa. Transforma, Deus, as pessoas da minha casa, do meu relacionamento. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso, nesta noite, Senhor, venha transformar a minha casa, mas começa transformando a minha vida. Que a transformação comece em mim. Que a transformação comece no meu coração. Retira do meu coração todo o pecado, toda mágoa. Retira do meu coração todo o rancor. Retira, Deus, da minha vida todos os buracos que permitam que o mundo entre na minha casa, para que a minha casa esteja protegida pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão de fé, de convidar Jesus para entrar na sua casa, de convidar Jesus para entrar no seu coração, para tomar conta da sua família, se você nesta noite está tomando a decisão de convidar Jesus para conduzir a sua vida, nós queremos orar a Deus por você. Entre em contato conosco no número que está aparecendo aqui na barra do vídeo, é o número da igreja, do WhatsApp da igreja. Mande um recado para nós dizendo: eu quero que Jesus tome conta da minha casa, porque eu quero Jesus como Salvador da minha vida e da minha família. E nós queremos entrar em contato com você, queremos orar a Deus por sua vida, para que você possa desfrutar desta vida abençoada na presença de Jesus, porque Jesus transforma a minha família. Que Deus te abençoe. Que bênção, queridos, estarmos juntos nesta noite de quarta-feira para fazer o lançamento da campanha
Jesus transforma a minha família. Esse tema da campanha do mês de maio está muito relacionado com o tema da igreja nesse ano de 2020. Eu sou um agente de transformação. Então, como agente de transformação, que sejamos instrumentos do Senhor dentro da nossa casa, no ambiente da nossa família, e a nossa oração é que Deus use a nossa vida durante esse mês de maio, não é isso, pastor Marcos? Para que vidas sejam transformadas pelo poder da graça de Jesus. Verdade, pastor. Queridos, cooperar com a obra de Deus é um grande privilégio, querido. Deus tem nos dado ferramentas, instrumentos extraordinários e que durante esse tempo você aí possa ser instrumento do Senhor durante esses 31 dias de oração para que a sua família seja alcançada pela graça do Senhor. Deus abençoe aí esse tempo e com certeza Deus nos dará muitos frutos para a glória dele, pastor. Amém. Filhos do exílio que serão colhidos, que serão alcançados durante esse mês de maio, a partir da nossa experiência familiar, desejo que Deus transforme a vida de muita gente. Nesse último momento eu queria só fazer um apelo, se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então aproveite, vai lá, se inscreva no nosso canal, clique lá no sininho para você receber a notificação dos novos vídeos e compartilhe desse vídeo com outras pessoas para que também outros sejam alcançados pela mensagem da palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e dia 1º, sexta-feira, começa a nossa campanha 31 dias de oração pela família com o tema Jesus transforma a minha família. Deus te abençoe.